Olá, tudo bem com vocês? Independente do momento que vocês estão assistindo esse vídeo, seja bom dia, boa tarde, boa noite, madrugada, os acontecimentos da humanidade eles estão sendo feitos. Nesse momento, enquanto nós estudamos, e isso também é fazer história, outras nações do mundo estão tentando encontrar a cura para a Covid-19. Observe que a história da humanidade é feita de desafios. Observe que a história da humanidade é feita de acontecimentos. O que diriam as pessoas de 2300, 2800, de 3000, quando forem narrar os fatos que estão acontecendo nesse momento? Talvez algumas situações sejam lembradas, outras sejam esquecidas. Isso tudo caracteriza o fato de que acontecimentos importantes são perpetuados pela história. Mas não necessariamente os acontecimentos importantes sejam importantes a todos. Se vocês lembrarem, quando o professor pediu lá no comecinho do ano para vocês, junto com os familiares, escolherem 5 fatos importantes que ocorreram antes ou depois de vocês nascerem, eles eram acontecimentos importantes para vocês. Eles tiveram um alcance muito forte. Talvez ele foi mais amplo do que somente para o pai, para a mãe, que foi mais amplo para a família. Talvez algum lembraram de acontecimentos que foram muito além da família, talvez para o município, talvez para o estado, para o país ou para o mundo. Se nós pensarmos somente o nascimento de uma pessoa, ele está diretamente ligado a uma família. E ele é importantíssimo, pois a partir dali foi o ponto de partida para isso. Se nós pensarmos, por exemplo, um alcance global, nós podemos narrar o fato do acidente da Chapecoense. Agora, talvez esse alcance tenha sido nacional ou regional. Se o meu time ficou campeão, ele atingiu um número maior de pessoas, mas não necessariamente teve impacto sobre o planeta. Mas o acontecimento, o fato da queda do avião da Chapecoense, teve sim um impacto muito grande. Um impacto global, um impacto a nível mundial. Muitos dos povos que existiram na antiguidade, talvez eles não sejam lembrados hoje. Outros são lembrados continuamente. O fato de estarmos estudando eles é, sim, comprovação de que a história ela relembra fatos importantes. Modificamos a estratégia, como as aulas do MIT estavam tendo pouco alcance ou algumas salas não estavam tendo participação, então o professor está gravando e postando para que vocês tenham condições de assistir no momento em que vocês tenham acesso à informação. Observe bem que isso é um fato extraordinário da história. Eu conseguir assistir o mesmo material em diferentes momentos e em diferentes locais. Talvez essa pandemia traga, talvez não, com certeza essa pandemia trará mudanças e que possamos dividir o mundo antes e depois. Grandes acontecimentos exigiram grandes mudanças. Não é a primeira vez que a humanidade passa por um processo chamado de revolução, que é uma transformação muito grande, que você pode narrar os fatos antes e depois dessa transformação. E o que nós entramos agora a estudar são 2 povos, e esses 2 povos serão divididos em 2 planos de aula. O primeiro plano de aula nós vamos trabalhar sobre a Mesopotâmia. Por que é importante estudar sobre a Mesopotâmia? Porque a Mesopotâmia é o primeiro local onde nós vamos ter, de fato, um processo de transformação significativo. Na Mesopotâmia ocorre o quê? A chamada Revolução
neolítica. Um processo de transformação sem precedentes até aquele momento. E a Revolução Neolítica é caracterizada por uma série de acontecimentos que vão ocorrendo e que um vai puxando o outro. Mas o mais importante deles, a descoberta da agricultura. A descoberta que o ser humano podia sim plantar, que o ser humano podia sim viver, e observem bem, ele poderia viver sob a sua liderança, sob a sua determinação. Não que ele não vivesse antes, ele vivia. Com certeza que ele vivia, porque se nós chegamos até aqui é porque ele vivia. E o ser humano conseguiu chegar até aquele momento. Mas a partir da descoberta do processo de sedentarização da agricultura, outras várias situações, como a propriedade privada, vão surgir. Mas com a revolução, o ser humano podia dar um passo além daquilo que ele fazia antes. Antes ele dependia muito da natureza. O processo de sedentarização que ocorre na Mesopotâmia é um processo que vai transformar a vida das pessoas. Como? Dominando e transformando o meio em que ele vivia. E isso só ocorreu devido a duas circunstâncias. Duas características que são típicas dos seres humanos. Primeiro, o ser humano é curioso por natureza. Se nós verificarmos qualquer coisa, nós queremos saber a origem, para que serve, qual é a função de cada uma das coisas que estão ali. Observem. Como que nós temos nossas casas hoje? Será que são as mesmas casas que nós tínhamos lá na pré-história? Não. Nós transformamos. Se nós pegarmos as casas de 80, 90, 100 anos atrás, elas eram totalmente diferentes. Evoluir não significa necessariamente melhorar. Para alguns pode ser melhora, para outros não. Mas é transformação. E o segundo elemento muito importante, que vem atrelado à curiosidade, a nossa capacidade de transformar. Então observem bem. Nós temos a capacidade de transformar tudo aquilo que está ao nosso redor. Não necessariamente, volto a dizer, que essa transformação seja somente para o bem. Não. Se nós pegarmos a natureza e a transformação que ocorre a partir do século XX, nós vamos ver que nós regredimos, que nós estamos num estado avançado na tentativa de acabar com o planeta. O planeta pede socorro. E isso ocorre a partir dos últimos 250, 270 anos da história da humanidade. Então, estamos falando da Revolução Industrial. Mas essa é assunto lá para o 8º ano, que daqui a um pouco todo mundo chega. Vamos para a Mesopotâmia. Junto com o vídeo que o professor está postando no YouTube, nós temos dois importantes materiais. Um material são 2 vídeos que vocês têm que assistir para compreender um pouco da Mesopotâmia. O primeiro vídeo se chama Grandes Civilizações, parte 1. O professor vai postar aqui com vocês agora. Ele é um videozinho que ele tem 11 minutos. E ele trata como nasceram a ideia de civilização. Observem bem. O professor vai começar a tocá-lo aqui. Se qualquer um de nós quiser saber sobre a própria vida, podemos começar a olhar para trás e relembrar nossas histórias. Era uma vez um pequeno bebezinho. E a partir disso, podemos aprender sobre nossas vidas. Mas para saber realmente quem somos, precisamos saber de onde viemos. Por isso, talvez, nós devamos começar com as histórias dos nossos pais. Era uma vez os meus pais. E isso nos daria um pouco mais de informação, saber o que os nossos pais foram e de onde vieram.
Mas para realmente conhecer as histórias dos nossos pais, temos que aprender sobre os nossos avós. Mas onde nasceram nossos avós? Eles também já foram pequenos um dia. Então quer dizer que a nossa história deve ser sobre os nossos bisavós? Ou tataravós? Ou tataravós? Era uma vez, no início da história... Tudo bem, então vamos começar realmente do começo. Observe, era aquilo que o professor pedia para vocês sobre os acontecimentos que ocorreram antes de vocês nascerem. Eles são importantíssimos para vocês compreender a origem de vocês no universo. Quais fatores levaram ao surgimento? E assim como os filhos de vocês vão estudar, eles vão verificar que a história deles não começa somente no nascimento deles. A história deles começa com os avós, bisavós, os tataravós. Compreender a minha função e o papel do ser humano no universo é compreender a história. Então esse vídeo é muito importante porque ele começa a trabalhar quem são essas primeiras civilizações e o porquê que elas ocorreram. Existe a parte 1 e existe a parte 2. Outro material importante são os slides que o professor também está postando junto com o plano de aula. Esses slides eles são importantes porque eles vão trazer de forma escrita e com bastante iconografia. O que são iconografias? São gravuras, são fotos, para vocês compreenderem sobre a Mesopotâmia. Esses slides eles são da Mesopotâmia e também do Egito. Para nós, nesse primeiro momento, nos interessa a Mesopotâmia. Então, observe também, o professor vai postar agora os slides. E nesses slides, observe que o tema traz como antiguidade clássica. Por que antiguidade clássica? Porque os povos antigos que viviam no Oriente. O Oriente é aquela divisão geográfica que nos leva para além do meridiano de Greenwich. Todas as terras localizadas a oeste são chamadas de Ocidente e a oeste de Oriente. E esses povos nasceram exatamente aqui onde vocês estão percebendo, nessa lua crescente aqui. Por isso que ela é chamada de crescente fértil. Essas civilizações são a Mesopotâmia e o Egito. Então, por que? Primeiro conceito importante, crescente fértil. Observe que ele tem um formato de lua crescente e ele é fértil. Mas ao mesmo tempo que ele é fértil, ele é uma região de deserto. Se eu pegar toda a porção do Egito e da Mesopotâmia, eu vou ter muita areia, muito calor. E é exatamente isso que é importante vocês compreenderem. O calor foi fundamental para que os seres humanos conseguissem se desenvolver. Se vocês observarem no vídeo, eu estou gravando de blusa. Então está frio. Observe que para ter essa blusa, eu tive que ter muito mais trabalho. Se eu vivesse num local quente, eu não precisava da blusa. Então, todo o trabalho que eu tive para conseguir a blusa, eu não precisava e poderia utilizar esse trabalho para transformar o meio e não transformar a minha vida. Parece contraditório que no lugar de calor árido, você desenvolver civilizações. Mas é exatamente aí que está o detalhe. O calor propiciou ao ser humano muito mais comodidade para se desenvolver. Agora observe que essa região também é caracterizada por ter grandes rios. No Egito, o rio Nilo.
E na Mesopotâmia, 2 rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. E esses rios são caracterizados por nascerem em regiões de floresta. Observe que aqui, onde nasce o rio Tigre e o rio Eufrates, é no norte da Europa. E o rio Nilo nasce no centro da África. São regiões de floresta e todas aquelas folhas que caem das árvores e que se decompõem em forma que chamamos de humus na Mesopotâmia ou de lodo no Egito. É adubo. É um solo rico e é um solo que, ao ocorrer as enchentes, tanto no rio Nilo quanto no Tigre e no Eufrates, vai trazer todo esse humus e vai, a partir das enchentes, fazer o quê? Deixar esse humus sobre a areia. Faça um teste com o professor. Se vocês tiverem areia em casa, comece a cavar. E vocês vão ver que abaixo da parte superficial da areia está molhado, está úmido. Então a areia tem essa capacidade de reter a umidade. Um outro exemplo bastante significativo é quando há uma grande enchente, quando há um grande volume de água. O que acontece? As bocas de lobo, os corredores para onde leva essa água, eles não vencem. Então eles vão tampar. A água não consegue ter vazão e deixa todo o lixo por cima. Hoje é lixo. Na época era exatamente o humus. E ali é que o ser humano plantava, então, porque esse humus é muito rico em material decomposto, em material orgânico. As plantas vinham muito forte ali. Então, aliado ao calor, nós vamos ter a água, que é importantíssima. E a água não tem uma importância somente para beber. Essa é fundamental, porque nós não vivemos sem ela. Mas ela também tem outras funções. E quais são essas outras funções? Ela serve como corredores, como estradas naturais, que podem interligar locais. Mas para que elas sejam utilizadas como corredores, como estradas, o ser humano teve que pensar e criar o quê? Condições para se locomover nesses rios. Ela serve como fonte de alimento, afinal ela é viva, ela tem peixes. E tem uma outra situação bem importante também. Onde há água, há muitos animais circulam próximo da água. Então, para caçar, eu não preciso ir procurar a presa, mas sim eu espero que a presa venha até mim. Pois nesse local eu vou ter o quê? Eu vou ter muitos animais que vêm se alimentar ali. Então, as primeiras civilizações surgiram no que chamamos de crescente fértil. E deram surgimento à Mesopotâmia e ao Egito. Quando nós trabalhamos, então, Mesopotâmia, serve? E Mesopotâmia significa terra entre rios. Mas o nome Mesopotâmia não era utilizado pelos mesopotâmicos. Ela surgiu depois, quando os gregos observaram que essas civilizações, esses povos surgiram entre esses 2 rios aqui, o Tigre e o Eufrates. A Mesopotâmia hoje ela se localiza onde é um país chamado Iraque. A grande maioria da Mesopotâmia é no Iraque, mas também temos a Síria, a Turquia e o Kuwait. Então, significa terra entre rios. Mesopotâmia, terra entre rios. Observe no globo que ela se localiza na região chamada Oriente Médio, uma região bastante árida.
Aqui nós temos uma foto atual do Rio Tigre. Olha só. Observe a grande circulação de água, mas observe que aqui nós temos uma região árida, pedras. Observe ao longo aqui, ó. Seco, árido, mas próximo à margem, o que acontece? Muito, mas muito verde. Quando esse rio subia, porque no norte as geleiras começavam a degelar no começo do verão, a água descia e esse rio transbordava, levando a essas planícies aqui muito humus, muito adubo. Olha só essa outra foto. Observe que nós temos cidades, muito povo vivendo aqui, mas aqui, ó, muito verde. Agora, só essa água já serviria? Não, gente. Não serviria por quê? Porque era preciso a ação humana para barrar também para que essa água que servia para trazer humus não servisse para devastar o que eles tinham construído. Essa aqui é uma gravura da cidade de Ur, uma das mais importantes da Mesopotâmia. Observe que foram aqui que surgiram as primeiras cidades. Cidades grandiosas, planejadas, com ruas, avenidas. E aqui está uma figura bem importante que nós já estudamos no capítulo passado. Os zigurates. Lembrar que os zigurates tinham 3 funções. Eles eram celeiros, silos de armazenamento. Eles eram observatórios astronômicos. E eles eram também grandes centros religiosos. Agora, observe que aqui nós temos ponte, nós temos embarcações. Isso significa o quê? Isso significa avanço, significa transformação. E eles foram muito além de pontes, rios e companhia. Observe o legado cultural. O que é legado? A herança cultural que os mesopotâmicos deixaram para nós. Primeira, eles foram os primeiros a registrar através da escrita, chamada escrita cuneiforme. Eles escreviam no barro, secavam e depois, o que eles faziam? Após estar seca, essas marcas passavam a ser registros. Talvez outros povos tivessem desenvolvido registros, mas eles não escreveram ou guardaram para sempre. Religião, nós já sabemos que eles eram politeístas. Lembra dos zigurates? Eles eram importantes centros astronômicos. E lá foram que eles desenvolveram o estudo dos astros. Observe que nós temos aqui que hoje nós temos a semana de 7 dias. Foi um legado, por quê? Porque foram os mesopotâmios que descobriram os primeiros astros. O planeta Terra, o Sol, a Lua e outros 4 planetas. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. E Júpiter, a Terra já estava no centro. Quem lê horóscopo, quem acredita nas previsões dos zodíacos, deve a quem? Aos mesopotâmicos. Foram eles que descobriram as grandes constelações. Agora, fazer pontes, fazer zigurates, fazer embarcações necessitava da matemática. Um outro legado muito importante, a codificação de leis. Ou seja, foram os primeiros povos a criar códigos de lei.
E esse código, e o código de lei mais importante é o Código de Hammurabi. Ele foi escrito pelo rei Hammurabi e baseava-se na ideia de olho por olho, dente por dente. Ou seja, se você faz algo, você vai ir contra a lei, você sofrerá o mesmo sacrifício, chamado Código de Talião. O Código de Talião, então, foi criado pelo rei Hammurabi. E ele mandou escrever todos os artigos que geriam toda a vida dos mesopotâmicos numa pedra e colocado no centro da Babilônia. Para Hammurabi, todos deveriam ter acesso à lei, pois a partir do momento que você tem acesso à lei, você não pode passar por cima da lei, e se você passar, tu vai saber a consequência que vai lhe ocasionar. Então, observe que eles são os primeiros a criar esse código de leis. Foram eles que desenvolveram o hábito que até hoje persiste. Se vocês conversarem com pessoas de maior idade, pessoas da agricultura, vão ver que o plantio está atrelado às fases da lua. Observe que nós temos 4 fases. E 2 fases é a minguante ou a crescente. Ou seja, ela cresce ou ela mingua. Ela não cresce. O corte de cabelo está muito atrelado a essa ideia de lua também. Números, foram os mesopotâmicos que criaram os números a partir da quantidade de ângulos. Divisão do dia em horas, minutos e segundos. O sistema sexagenal. O sistema sexagenal, é importante vocês observar lá no vídeo como que eles criaram o sistema sexagenal, que é muito mais complexo que o sistema decimal que nós utilizamos hoje. Por que que o tempo passou a ser medido em 12, 24 e 60, em seus múltiplos? Um dia tem 24 horas, meio-dia 12 horas, um minuto 60, o segundo 60. Então, lembrar que eles contavam pelas falanges dos dedos. A divisão do círculo em 360 graus, que a gente utiliza muito na matemática. A multiplicação, os zigurates que o professor já falou. E a base da construção, e talvez, se a gente não sabe tanto sobre os mesopotâmicos hoje, é devido à utilização do tijolo. Ao contrário dos egípcios, que utilizavam muita pedra, a Mesopotâmia utilizou muito tijolo. E com o tempo, o tijolo de argila foi fazendo o quê? Ele foi perdendo a sua capacidade de perpetuar-se. Muitos ainda que ficaram escondidos nas areias, hoje estão inteiros. Mas muitos, com o próprio tempo, com o próprio vento, ele foi perdendo a sua utilização. Civilizações mesopotâmicas. Isso é um assunto que nós vamos tratar no próximo vídeo, que eu espero que vocês sigam daqui a pouquinho.